Bom dia, pessoal. A gente vai falar hoje de uma doença que certamente vocês conhecem, que é a leptospirose, tá certo? Que é uma doença que tem esse pequeno histórico aqui. Hipócrates já falava sobre ela, né? Citando como uma icterícia infecciosa ou contagiosa. O Adolf Weil, na Alemanha, fez bastante descrição, especialmente dos quadros mais graves, e por conta disso a gente acabou dando o nome dele para o quadro mais severo da leptospirose, que é a doença de Weil. Stinson colocou o nome Spiroqueta interrogans no começo do século XX e, em 1918, Noguchi cria o gênero Leptospira efetivamente. Eu peguei os eventos mais importantes, tá legal? Deixei de fora muitos outros. Aqui uma foto do Weil, que é uma figura importante para a leptospirose. E aqui o grupo dos espiroquetídeos, porque a gente vai ver que a leptospira ela tem essa morfologia espiralada aqui. Nós já vimos os treponemas, que tem como na sífilis a principal doença. Eu tenho um outro grupo de bactérias chamada de borrélias, que causam a doença de Lyme, tá? Que tem alguns eventuais relatos no Brasil, São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Norte. E eu tenho a leptospira, que é o assunto da aula de hoje, que é importante. Então, é o terceiro espiroquetídeo aí de importância na área médica. E a leptospira, ela tem algumas características iniciais aqui. A taxonomia dessa bactéria é extremamente confusa, tá? A gente tem testes bioquímicos, fenotípicos, a capacidade de causar lesão e sorológicos com base no LPS que ela tem no envoltório externo. Isso permite uma sorotipagem bastante complicada, que eu ainda vou comentar. Como a gente tinha comentado antes, ela é uma bactéria espiralada com a extremidade em forma de gancho e ela tem dois endoflagelos, né? E são chamados de endoflagelos por quê? Porque eles não estão do lado de fora dela, não. Eles não batem como um chicote. Eles estão do lado de dentro, vocês vão entender como, parece um suspensório, e eles permitem uma movimentação bastante complexa da leptospira. Elas são aeróbias, fastidiosas, que é a palavra que a gente usa para designar a bactéria chata de crescer, né, que exige muito nutriente, e ela tem esse LPS aí no envoltório externo. Tá? A gente acaba nem referindo gram positivo ou gram negativo, porque ela é uma bactéria tão fininha que a gente não consegue enxergar pela coloração de gram. Aqui uma imagem de microscopia eletrônica bem bacana, mostrando o espiralado dela e esse gancho no final. E aqui é uma outra imagem mostrando a mesma coisa, duas leptospiras num filtro biológico. E esse esquema aqui eu acho bem didático para explicar. Por quê? Isso aqui que vocês estão vendo, que está em salmão, é a parede celular. Então reparem, eu tenho a parede celular, por cima da parede eu tenho o endoflagelo, tá? Que é chamado também de filamentos axiais. E por cima disso tudo eu tenho um envoltório, que é chamado em alguns locais de envelope, em outros de membrana. Tá? Então reparem que a estrutura da leptospira ela é mais complexa que uma bactéria comum que a gente está acostumado. Esse esqueminha aqui em corte dá para entender bem como é que é. Olha aqui os filamentos axiais, os endoflagelos, aqui esse envoltório externo, membrana externa ou envelope, que nem é um termo muito feliz porque confunde com envelope viral, e embaixo aqui eu tenho a parede, tá? Que está aqui. Então, essa é a estrutura da leptospira. E esse tipo de flagelo ele é muito interessante. Por isso que eu falei que ele parece um suspensório. Né? Ele corre ao longo da bactéria e ele fica preso nas extremidades. E ele permite dois tipos de movimento. Esse movimento de flexão e extensão, tá? E um outro movimento que é de saca-rolha, esse em que a bactéria faz isto aqui. Essa combinação de movimentos torna a leptospira extremamente eficiente para penetrar no corpo humano, ou via mucosa,
ou via pele com feridas, abrasões, ou mesmo na pele que fica submersa na água há bastante tempo, porque isso torna a pele meio friável. E a leptospira, como ela tem um movimento, ela literalmente ela faz que nem um saca-rolha mesmo, ela vai penetrando por essa pele. Então a gente está vendo aqui já o primeiro fator de virulência importante da leptospira, que são os endoflagelos que ela tem. Aqui é um esqueminha mostrando o que a gente comentou. Aqui é membrana, né? Aqui é uma camada de peptídeo glicano, o espaço periplásmico no qual o flagelo está inserido, e aqui eu tenho aquela membrana externa, na qual, entre outras coisas, eu vou ter o LPS, tá? Que vai ser importante para a gente fazer a classificação dos sorovares. Esse é o termo que a gente utiliza para os sorotipos de leptospira, tá? Pelo menos para uma dos níveis taxonômicos a gente usa essa palavra aí, os sorovares. E aqui eu tenho a divisão da leptospira, tá? Em leptospira interrogans, patogênica, e a leptospira biflexa, que é essa. Tá? Então, na verdade, eu tenho duas espécies somente, essa e essa aqui, tá? Cada uma delas tem um conjunto de sorovares. A biflexa tem 25 sorovares, mas o que interessa para nós, que é a interrogans, são as patogênicas, eu tenho mais de 200 sorovares diferentes. Então vejam como é que fica a coisa. A gente cita assim, Leptospira interrogans, que é a espécie, sorovar icterohemorragiae. Então esse é um dos sorovares que estão dentro dessa espécie. Aqui eu estou só salientando que isso é baseado no LPS e é uma categoria taxonômica importante no caso da leptospira. E esses sorovares eles estão agrupados dentro de sorogrupos. Então, por exemplo, esse sorovar icterohemorragiae, ele está dentro de um sorogrupo que é o sorogrupo icterohemorragiae, que tem outros sorovares. Por isso que eu disse que a classificação da leptospira é bastante confusa. Quando a gente pega vários autores, eu encontrei bastante discrepância no que cada um considera um sorovar, um sorogrupo, alguns consideram espécie, então é uma classificação confusa. Possivelmente a biologia molecular venha a resolver isso. E aqui eu citei os sorovares mais importantes aqui no Brasil: a icterohemorragiae, a Copenhague, a canícula e a pomona. E a leptospirose, pegando a doença agora, não tanto a gente, ela é uma zoonose. Então eu tenho ela nos animais e os animais são capazes de transmitir para nós. O ser humano, ele é um hospedeiro acidental. Na verdade, ele é um grande azar na vida da leptospira, né? Porque o sonho de todo parasita é entrar num hospedeiro que ele vai poder parasitar o resto da sua vida. E no caso da gente, o ser humano, em parte das vezes, ele vai morrer. Então, não é uma boa para a leptospira. Por isso que é um hospedeiro acidental que a gente considera. Mas eu tenho os reservatórios animais que são importantes. Tá? Lembrando que reservatório é qualquer coisa na qual o agente vive normalmente, se multiplica, sobrevive e da qual eu vou me infectar. Tá? Isso aqui é uma definição de livro de epidemiologia, bem clássica, eu sei que vocês têm epidemiologia, mas eu quis colocar aí só para localizar a palavra. Tá? E os nossos reservatórios, eles são roedores e pequenos mamíferos silvestres, tá? Que acabam desenvolvendo uma espécie de infecção crônica, quase como se a leptospira ela colonizasse túbulo renal. Então eles não têm uma doença grave, eles têm a bactéria ali, pode ter talvez uma outra alteração que não é importante, mas não compromete a vida dos animais. Tá? E isso acontece por uma questão interessante. Os TLRs deles, especialmente o 4, que é aquele feito para se encaixar nos LPS, eles reagem muito bem. Então, aparentemente, esses animais eles criam uma resposta inata boa. Por isso que eles conseguem controlar as infecções pela leptospira, diferente do ser humano. O TLR4 do ser humano ele não reconhece bem esse LPS da leptospira.
Por isso que a gente tem, no nosso caso, uma fração dos casos das doenças provocadas por ela que sofrem um agravamento e acabam culminando com a morte. Tá? Então, reparem que nós estamos fazendo uma interdisciplinaridade aqui com a imuno. Né? Então, é um momento bacana esse, porque é legal fazer essas pontes e mostrar como o conhecimento está interligado, tá? Especialmente com a imunologia, que é uma disciplina meio irmã da microbiologia. Tá? E os reservatórios animais eu posso separar em silvestres e sinantrópicos. Né? Os silvestres são esses animais aqui, por exemplo, gambá, capivara, cachorro do mato, rato do mato e outros. Tá? Esses são os bastante conhecidos. Os sinantrópicos são esses roedores que vocês também conhecem. Ratazana, rato, camundongo. E eles ganham esse nome sinantrópico porque eles convivem com a gente de forma muito estreita, né? Alguns, inclusive, dentro da nossa casa. Então, eu tenho aqui animais que de convivência estreita com o ser humano e que podem passar a leptospirose para nós, via a urina, né? Voltando aqui para o nosso quadrinho da leptospirose, esta é uma doença que afeta o mundo inteiro, mas especialmente as faixas dos trópicos. Então, eu tenho entre o trópico de Câncer e o de Capricórnio, a faixa aqui que tem a maior número de casos de leptospirose, que estão geralmente associados a grandes índices pluviométricos de chuva, tá? A porta de entrada, que a gente até já tinha referido, pele com ferida ou abrasão, mucosa, ou a pele normal quando ela fica exposta continuamente à água e fica friável. E lembrem, né? A leptospira tem aqueles flagelos que fazem com que ela penetre com muita eficiência por essas superfícies. Então, aqui é uma pessoa numa enchente. Então, imagine uma pessoa numa enchente que está lá há muitas horas na enchente, a pele fica friável e a enchente ressuspende urina de rato. E a leptospira vem nadando e consegue penetrar pela nossa pele. Se tiver ferida é melhor, é evidente. Mucosa também, que é mais delicado, mas pela pele íntegra também. Tá? E aqui eu coloquei algumas situações de risco que vão meio que fechando o raciocínio em cima de como a gente pega a leptospirose. Já que ela sai na urina dos ratos, que em especial, tá? A gente vai ver que ela sobrevive muito bem onde tem umidade, ela consegue se movimentar. Então, todo lugar que eu tenho rato e água e o contato com isso, eu tenho chance de me infectar. Então, por exemplo, vítimas de enchentes, pessoas que vivem em regiões pobres, com saneamento precário, que tem muito rato, muito lixo, resto de comida, esgoto, córrego, né? Pessoas aí que fazem natação em rios, lagos e açudes, aí pode ser qualquer um, tá? Atividades esportivas, a mesma coisa, canoagem, rafting, triatlo, caiaque. Imagina, você está na natureza, você tem animais na natureza ali, rato do mato, gambá, que urina, e você pode ter leptospira ali na água. Tá? Trabalhadores que lidam com animais, especialmente com criação, porque eu tenho leptospirose animal em ruminantes, suínos, caprinos, ovinos. Tá? E alguns agricultores que lidam com culturas que exigem muita água ou terreno alagadiço, ou eventualmente lidam com culturas que facilitam ferimentos, como é o caso da cultura do abacaxi. Tá? Então aí é uma porta de entrada que facilita muito a passagem da leptospira. Aqui é uma imagem para mostrar uma região pobre em que você tem muita chuva, animais doentes que urinam e a possibilidade de uma criança brincando, uma pessoa que está descalça, acabar se infectando aí com a leptospira, por exemplo. E dentro da patogenia da leptospirose, o que a gente pode dizer? Grande parte das infecções acabam se resolvendo. Então, eu tenho aqui infecções subclínicas em que a pessoa se infecta, quase não tem sintomas
e resolve o quadro espontaneamente, tá? Sem precisar de ajuda. Uma outra parcela das pessoas desenvolve uma doença. Então, vai desenvolver uma doença febril, semelhante à gripe, em que a gente tem esses sintomas aqui: febre, calafrio, dor de cabeça forte e dor muscular. Repare o seguinte: esse tipo de sintoma não é distintivo para a leptospirose. Eu tenho várias doenças que podem ter sintomas parecidos. Então, só isso não me diz que é leptospirose. Eu preciso associar isso com outras coisas. Daqui a pouco eu até comento sobre isso. Os quadros de doença febril, eles podem evoluir para uma doença mais grave, que é o que a gente chama de doença sistêmica severa ou doença de Weill, tá? É em torno de 15% dos casos. Aí eu tenho problema, tá? Vou ter um conjunto maior de sintomas, sufusões na conjuntiva, que são sangramentos que provocam umas máculas, manchas grandes de sangue, icterícia, que reflete o comprometimento hepático, tá? Podem ocorrer náuseas, vômitos, diarreias, tosse. Como a leptospira provoca hemorragia, eu vou ter petequias, que são hemorragias pontiformes, equimoses, que é um pouquinho maior, né? Epistaxe, saída de sangue pelo nariz. Posso ter hemorragia pulmonar, então tem um número razoável de casos em que eu vou ter a famosa hemoptise, tá? E trombocitopenia e oligúria, porque eu vou ter o comprometimento dos rins. Então, aqui, ó, na doença de Weill, envolvimento hepático, icterícia e pode culminar com falência renal, quadro bem grave. Tá? Então, aqui dentro da patogenia, a leptospira ela danifica o endotélio de pequenos vasos, é isso que vai resultar em hemorragias. Tá? E eu destaquei aqui o fígado, para falar um pouquinho de patogenia, né? Ele provoca um dano hepático em que os hepatócitos perdem a conexão entre eles e a bile ela consegue vazar dos canalículos nos quais ela está para os vasos. Então você acaba jogando bile direto na corrente sanguínea, tá? Por isso que você vai ter uma bilirrubinemia, tá? Que vai resultar na icterícia, característica desse quadro mais grave da leptospirose. Aqui um exemplo de icterícia, essa cor amarela nas mucosas e na pele também. Aqui a mesma coisa, esse slide tá legal, por quê? Porque ele está mostrando, além da icterícia, essas hemorragias aqui na conjuntiva. Olha aqui, ó. Esse aqui era um sujeito que tinha rato de estimação. A alteração no pulmão também pode ocorrer, como eu falei, e são hemorragias. Aqui é um raio-x de um caso de um homem que pegou leptospirose quando foi para a Ásia e está mostrando aí o pulmão bastante alterado, né, decorrente das hemorragias. E eu tenho os rins, obviamente, como um lugar em que eu vou ter um dano renal, especialmente por conta da resposta imune do hospedeiro, que vai tentar eliminar o agente que está lá e vai causar um dano tecidual nos rins. Aqui é uma ficha de notificação de leptospirose. Eu só coloquei ela aqui pelo seguinte, para vocês verem o que se considera um caso suspeito. Então, olha aqui, ó, nesse quadradinho aqui, tá? Ó, indivíduo com febre, cefaleia, mialgia, tá? Que são sintomas gerais. Não dá para... é leptospirose. Não dá para falar isso. Que apresente pelo menos um dos seguintes critérios. Então, se ele tiver com esse conjunto de sintomas e tiver um dos critérios a seguir, você suspeita de leptospirose. Que critérios são esses? O critério 1 é qualquer coisa na anamnese ou na história desse sujeito que diga que ele possivelmente foi exposto à leptospira. Então, eu fui nadar no açude, caí no rio Tietê, entrou um rato em casa, algum evento que possa relacionar com a leptospira, tá? E o segundo critério é um conjunto a mais de sintomas. Então, além desse, se eu tiver
esse sangramento na conjuntiva, algum sinal indicativo de insuficiência renal, icterícia, aumento de bilirrubina ou hemorragia, aí você passa a desconfiar de leptospirose. Tá? Então, achei interessante que ele está bem didático aqui, como um caminho de suspeita. Aqui é um pouquinho de epidemiologia, mostrando os casos e as mortes de leptospirose, tá? De 2006 até 2017, tá? Dá uma flutuada aqui, chega em 4.000, 5.000, 3.000 casos, tá? E uma letalidade que bate na casa de 8, 9, 10, eventualmente 15%. É uma letalidade alta, né? Dá para perceber que não é uma brincadeira essa doença aqui. E aqui, aquele mesmo dado, só que colocado em tabela, tá? Aqui a tabela pelas regiões aqui do Brasil, tá? E esse quadrinho eu coloquei, não vou ler inteiro, que são as características do local provável de infecção. Então ele pega por zona de infecção, se é urbana, se é rural, ambiente, se é domicílio, trabalho, lazer, outros, o tipo de exposição que aconteceu, se foi lama, se foi rato, se foi uma fossa e assim por diante. Tá? Então achei interessante um descritivo aqui. Para a epidemiologia isso aqui é importante, né? E esse outro gráfico, ele tem os casos de leptospirose no ano, é uma média ao longo de vários anos, só que ele foi colocado nos meses, para a gente entender o que? A sazonalidade da doença. O que a gente percebe? Olha onde estão os picos aqui e olha onde ela começa a crescer aqui. Isso aqui coincide com o quê? Verão e com as chuvas. Faz todo o sentido. Por quê? Porque a leptospira é uma bactéria que tende a sobreviver muito bem quando tem bastante umidade e tende a morrer quando sofre dessecação. Então, os meses mais úmidos são os melhores para ela. A única faixa que foge disso é o Nordeste, que está aqui. Por quê, hein? Vou dar 5 segundos para vocês pensarem. Por que o Nordeste tem uma curva que é meio quase que invertida? No Nordeste eu não tenho o mesmo regime de chuvas, né? Eles chamam essa época de junho, julho, agosto de inverno, mas para eles inverno não é frio, é chuva. Então esta é a época da chuva lá no Nordeste e é por isso que eu tenho aumento de casos nesta época do ano aqui, tá? Então reparem que assim é um ponto importante de se entender, porque quem vai ser médico numa região do Nordeste ele tem que ter esta ideia de sazonalidade diferente para entender que casos suspeitos na época de julho são mais prováveis do que na época de janeiro, por exemplo. Tá? Porque isso também é outra coisa que influencia a nossa inferência de diagnóstico. E eu estava falando da sobrevivência no meio ambiente, isso aqui é um resuminho. Né? Então, ó, umidade, isso aqui é super importante para a leptospira. Sobrevive até 1 mês e meio. Se tiver protegida da luz com pH alcalino, pode chegar a 6 meses. Tá? Elas preferem um pH sempre alcalino. pH ácido não costuma ser muito bom para elas. Muito sal e pouca umidade também não é bom negócio para a leptospira. Tá? E desinfetante de forma geral funciona bem. A gente costuma recomendar hipoclorito de sódio, por quê? Porque ele é bem eficiente e bastante barato, né? É uma coisa acessível e barata. Então, a melhor coisa para desinfetar áreas em que você tem suspeita de ter urina de rato, essas coisas, é água sanitária. E, por fim, o diagnóstico. Eu tenho aqui o diagnóstico que a gente chama microbiológico clássico, que vocês já conhecem, que é aquele que a gente faz exame direto e cultura. Né? O que acontece? O início da infecção, eu vou ter uma leptospiremia. Vai ter bastante leptospira no sangue e, eventualmente, no líquido cefalorraquidiano. Então, até 10 dias eu tenho, 7 a 10 dias, eu tenho bastante leptospira no sangue.
E aí eu posso usar um exame direto com microscopia de campo escuro ou coloração com prata para evidenciar a leptospira, porque ela é muito fininha, a gente não faz GRAM. E essa é uma época boa para fazer cultura. Por que cultura, né? Porque como tem bastante dela no sangue, e aliás ela fica num nível bem mais alto do que outras bactérias, tá? Um nível mais alto mesmo para valer, você consegue fazer o isolamento. O grande problema é que, olha como a cultura é. Eu preciso de meio muito especial e ela cresce muito lentamente. Tempo de geração de leptospira é parecido com o do Mycobacterium tuberculosis, o agente da tuberculose, 16 horas. Então, para eu ter colônia na placa, vai levar semanas ou meses para formar colônia visível e eu poder fazer depois identificação. Então, assim, o microbiológico clássico pode ser feito? Pode, mas ele não é uma prova das melhores por conta de ser muito laborioso e demorado. Então, o pessoal tem como diagnóstico mais padrão, aqui é só para salientar o sangue, a leptospiremia, que eu já tinha falado, e também a urina, que você vai ter eliminação de leptospira depois da fase mais inicial. Então é outro lugar que você pode também coletar a amostra. Isso para o microbiológico clássico, tá? E aqui o uso de meios especiais para cultura, né? Que eu já falei que é uma coisa bem laboriosa. No imunodiagnóstico é que eu tenho aqui o nosso filé mignon. Por quê? Eu tenho o nosso padrão ouro, que é o famoso teste de aglutinação microscópica. Como é que é feito isso aí? Você tira o sangue do paciente, separa o soro. Então, esse teste tem que ser feito depois em que a pessoa já produziu alguma resposta adaptativa, porque eu vou ver o que? Anticorpo. Então, se aconselha a fazer 7 dias após o início dos sintomas, tá? Porque você pressupõe que a leptospira ela circulou um tempo antes, e com esses 7 dias já dá tempo de você ter uma resposta humoral com IgM, tá? Então, você mistura o soro do sujeito com uma suspensão de leptospiras vivas. Tá? Isto só pode ser feito num número restrito de laboratórios aqui no Brasil. Por quê? Porque você tem que manter leptospira viva, é perigoso, é complicado, você tem que manter misturas de vários sorovários juntas. Então é uma técnica difícil essa aí, bem difícil. Quando você mistura o soro com essas leptospiras e incuba, os anticorpos vão promover uma aglutinação desses antígenos. Por isso que a gente chama de aglutinação. E você olha isso no microscópio. Tá? Apesar de ser um teste difícil, bem chato, e inclusive com um grau grande de subjetividade, ele é considerado ainda hoje o padrão ouro para diagnóstico da leptospirose. Justamente pelas dificuldades, tem muito lugar que faz um ELISA, tá? Para detectar também anticorpo, aí você faz um ELISA, que o princípio é diferente de uma soroaglutinação, tá? Que é uma outra prova de imunodiagnóstico. Aqui é uma imagem mostrando a soroaglutinação, um controle 100, 25% de aglutinação, 50%, 75% e 100%, tá? Então, reparem que tem um grau de subjetividade grande de você enxergar essas coisas e conseguir quantificar o grau de aglutinação. E eu tenho as provas moleculares, que é algo que se repete em quase todas as doenças. A gente tem um avanço da biologia molecular, né? O que acontece? Até 10 dias eu tenho bastante bactéria no sangue. E depois de 10 dias eu começo a ter na urina, 10 dias, 14 dias. Então são dois materiais passíveis de eu fazer um PCR, né? O PCR, ele costuma ser sensível, mas ele não fornece uma informação que é importante em termos epidemiológicos, que é qual é o sorovar que está ali. Isso ele não dá para a gente, tá? E alguns autores dizem que, olha que interessante, ele é menos sensível que o teste de aglutinação microscópica. Tá? Por que disso? Não encontrei nenhuma justificativa.
O tratamento, a maior parte dos casos se resolve espontaneamente. Aqueles que o sintoma ele começa a evoluir, eles têm que ser tratados, é evidente, porque ele pode evoluir para um caso mais grave. Os casos graves, o que se preconiza é usar estas drogas aqui, né, que as pessoas que estão internadas. Tratamentos ambulatoriais usam outras drogas, a doxiciclina, a azitromicina ou a amoxicilina. Tá? A doxiciclina é a droga também usada para profilaxia. Essa é uma situação diferente de outras doenças infecciosas. Por quê? Tem alguns profissionais que vão ter que se expor ao risco. Por exemplo, bombeiro. Imagine um acidente lá de Brumadinho, em Minas, em que os bombeiros tiveram que entrar na água. Teve um monte de casos de leptospirose, aliás, naquela época. Seria um ótimo estudo de caso. Eles vão entrar na água, vão ficar expostos, a pele vai ficar friável, tem um monte de roedor, etc. Então, pelo fato de que eles estão num risco muito aumentado, eles tomam preventivamente uma dose semanal de doxiciclina, tá? Para prevenir a doença mesmo, né? E aqui ó, a preconização, né? Quando você vai ter uma exposição inevitável, que seja de curto prazo, porque você não pode ficar tomando antibiótico pelo resto da vida, né? Bem entendido. A prevenção da doença está obviamente ligada ao entendimento que a gente faz dos fatores de risco. Então é óbvio, eu tenho que fazer controle de roedores, tenho que melhorar condições de saneamento básico, que é alguma coisa que está diretamente ligada a isso, né? Então córrego, esgoto, rato. Quem trabalha com água que pode estar contaminada tem que usar EPI apropriado, ou quem trabalha também com criação animal. Existe vacinação de animais domésticos, tá? Para leptospirose, eu tenho que fazer. Pessoas que fazem esportes na natureza têm que levar em consideração esse risco, né? Esportes, obviamente, que envolvem água, né? Ninguém vai pegar leptospirose pulando de asa delta, a não ser que caia dentro de um rio, né? E educação e saúde que a gente precisa para tudo, né? Não só para leptospirose. Ok? E para fazer um encerramento, só alguns últimos tópicos que fazem ponte com a imunologia, né? A nossa imunidade é específica para o sorovar, o que significa que eu posso me reinfectar se eu for encontrar outro sorovar aí pelo caminho, tá? Um sorovar não vai dar reação cruzada com o outro, então eu não me protejo. Se eu pegar o sorovar ictéreo hemorragiae, não vou estar protegido contra o canícula, por exemplo. E parte da patogenia da leptospirose, ela tem a ver com aquilo que na imunopessoal chama de tempestade de citocinas, que aliás está na moda agora por causa da coronavirose, né? Então a gente está ouvindo falar disso em telejornais. E no caso das leptospiras, isso talvez tenha a ver com esses níveis muito aumentados de algumas citocinas por conta de alguns superantígenos que estão na superfície das leptospiras, tá? Que promovem aquela ativação indiscriminada de linfócito T, tá bom? E a última curiosidade aqui, o pessoal reparou, aí por análise genética dos genes do MHC, né, que existe um alelo que é esse HLA-DQ6, né? Vamos lembrar que a gente tem 6 genes, e esse aqui é um dos alelos, né, esse DQ. O sexto está muito associado com a leptospirose severa. Tá? Então, esse eu achei um ponto interessante, né? Claro que a utilidade disso depende de muito avanço aí, mas pessoas que têm esse alelo teriam supostamente mais chance de ter uma leptospirose severa. Então, sabendo disso, talvez elas devessem tomar mais precauções com relação a zonas de risco. Tá ok? E para encerrar de fato, eu coloquei aqui 4 fontes, 2 panfletos informativos, que eu acho que é legal a gente ter ideia de como o público leigo está recebendo informação do governo, tá? Governo federal, estadual, municipal, aqui do Ministério da Saúde e aqui da Prefeitura de Jundiaí. E esses dois aqui são coisas mais
substanciosas assim em termos de conteúdo, também produzidas pelo Ministério da Saúde e pela Prefeitura de São Paulo, com informações sobre leptospirose. Tá legal? Então, por hoje é só. Na nossa videoconferência a gente vai complementar a aula e discutir outras coisas, além da testagem, tá ok? Um abraço para todos.